if I leave here tomorrow. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, que bom ter você por aqui. Ronnie Van Zant e o Lynyrd Skynyrd representam a essência mais selvagem e destemida do rock. De uma juventude marcada por desafios e desobediência a uma vida vivida nos palcos e fora deles como uma verdadeira lenda. Van Zant tornou-se o símbolo de uma rebeldia indomável, desde o momento em que pisou em um palco até o confronto histórico com os Rolling Stones. Ele e a sua banda nunca se curvaram a regras ou limites. Foi uma trajetória marcada por sucessos explosivos, mas também por um caminho sombrio e autodestrutivo, com brigas, prisões e tragédias. Em uma época em que o rock simbolizava liberdade e confronto, o Lynyrd Skynyrd se destacou com seu som cru e também visceral, encantando fãs e construindo um legado que desafiou o tempo. Então, se prepare para acompanhar a jornada de uma das bandas mais provocadoras da história, onde cada passo levou seus membros a escrever com sangue e suor o próprio nome na eternidade do rock and roll. Bora pro vídeo! Quando o Lynyrd Skynyrd abriu o show para os Rolling Stones, Mick Jagger lhe disse o seguinte, que havia uma coisa que eles não podiam fazer. Então, é claro, Van Zant fez com que os seus companheiros de banda fizessem exatamente isso no meio do show. O que foi? Daqui a pouco eu conto pra você. A futura lenda do rock nasceu em 1948 em Jacksonville. Seu pai, Blues, trabalhava como motorista de caminhão, mas nem sempre teve uma carreira tão inocente. Na juventude, o velho Van Zant trabalhou como boxeador e garantiu que todos os filhos soubessem como levar um soco e revidar ainda melhor. Durante a infância, Van Zant frequentemente viajava com o pai enquanto ele trabalhava, acompanhando-o na estrada, ouvindo rádio, e assim foi que ele se apaixonou pela música. Aos 16 anos, ele formou uma banda chamada Oz e se autodenominou o vocalista do grupo. Infelizmente, a banda rapidamente se tornou Eu quando a banda se desfez. Sem desanimar, ele começou outra banda chamada My Backyard, com Bobby Burns, Gary Rossington, Alan Collins e Larry Johnstone. Eles logo perceberam que estavam em algo grande. A nova banda de Van Zant era composta por músicos tão jovens quanto 13 anos, mas isso não os impediu de tocar como lendas. Quando não estavam na escola, o que acontecia com frequência, eles passavam cada minuto aperfeiçoando o som. Com o nome alterado para Nobel 5, começaram a conseguir shows locais, aceitando pagamento em dinheiro, gasolina e até bebida, olha só. Enquanto Van Zant e os seus novos colegas de banda agitavam o palco em que estavam, mas nem todos apreciavam o som deles, né? Eles faziam todos os ensaios nas casas dos pais, com os vocais potentes de Van Zant ecoando pelas ruas suburbanas. Eles frequentemente trocavam de casa dependendo de qual pai toleraria o tal barulho. Pois bem, logo os vizinhos começaram a reclamar do barulho, a chamar a polícia para calá-los também, e aí foi aquela coisa toda. Com a ajuda de seu pai, que o apoiava, Van Zant e o restante do Nobel 5 encontraram um novo local para praticar e aperfeiçoar o som. A banda de adolescentes desajustados mudou seus ensaios para uma casa vazia com uma enorme fazenda nos arredores da cidade, e eles apelidaram de Hell House. Hell House era, segundo os integrantes da banda, pequena, quente e velha, mas era deles. Longe da quietude e esterilidade artística do subúrbio, Van Zant e o restante do Nobel 5 aumentaram o volume e aperfeiçoaram o seu som. Nos primeiros anos, Van Zant e seus colegas de banda experimentaram não tanto com diferentes sons, mas com diferentes identidades. Eles continuaram agendando shows em clubes, mas sempre tocavam sob nomes diferentes, dentre eles Wildcats, Sons of Satan, The Pretty Ones, dentre outros, até que finalmente, no entanto, encontraram a sua verdadeira identidade em um mato de desafio. Quando não estavam agitando a Hell House, Van Zant e sua banda estavam causando problemas na escola. Todos os integrantes da banda, exceto Collins, frequentaram a escola Robert Lee High School. Segundo um ex-professor da escola, o código de vestimenta envolvia costeletas que não podiam passar das orelhas e cabelos que não podia tocar a parte de trás da gola. Os cintos tinham que ser usados, camisas tinham que ser colocadas para dentro e meias
tinham que ser usadas o tempo todo. Em uma tentativa de desafiar o código de vestimenta da escola, Van Zandt colocava vaselina no cabelo antes da escola para mantê-lo fora da gola. Embora o truque enganasse a maioria dos professores, fazendo-os pensar que ele tinha cabelo curto, havia um professor que enxergava a artimanha. Segundo o colega de banda, Rossington, o treinador de ginástica patrulhava os chuveiros após a aula. Em mais de uma ocasião, ele pegou Van Zandt e os seus colegas roqueiros com seus longos cabelos molhados e caídos bem abaixo da gola. Cada infração dessa resultava em uma ida à diretoria e, eventualmente, em suspensão. Cansado das constantes reclamações do professor de ginástica sobre os seus cabelos longos, Rossington mostrou o dedo para ele e abandonou a escola. Algumas noites depois, a banda estava tocando em um show na Forest Inn quando Van Zandt teve uma ideia genial. Para uma plateia composta principalmente por ex-alunos ou atuais alunos da escola Robert Lee, ele anunciou que a banda mudaria de nome. E a inspiração para essa mudança foi o seu rígido professor de ginástica, um homem chamado Leonard Skinner. E foi assim então que nasceu Lynyrd Skynyrd, com um novo nome e um som cada vez mais afiado. Van Zandt e seus companheiros de banda se tornaram figuras icônicas em Jacksonville. Em algum momento em meados da década de 60, Van Zandt conheceu Nadine Scow. Em janeiro de 1967, o casal se casou e dentro de alguns anos teve uma filha chamada Tammy. Mas a sua esposa pode não ter sido muito favorável às suas ambições musicais. Na época em que se casou, Van Zandt parecia estar colocando o seu estilo de vida rock and roll em pausa e trabalhava na loja de autopeças do cunhado. Mas a vida tranquila de homem de família, de um comerciante de autopeças, nunca manteria Van Zandt interessado por muito tempo, e nem a sua esposa. Van Zandt e a esposa se divorciaram em 1969, curiosamente quase na mesma época em que ele conheceu Jody Seymour. Alguns anos depois, ele e Seymour se casaram e tiveram um filho. No ano de 1970, ele e os colegas de banda do Lynyrd Skynyrd gravaram uma demo e a Capricorn Records lhe ofereceu um contrato. Mas então, Van Zandt fez algo que ninguém acreditava. Ele recusou o contrato. Se acredita? Ele então passou os 3 anos seguintes dedicando longas horas com seus colegas de banda. Tocavam em bares de quinta categoria, frequentemente viajando por horas para ir de show a show. Aos poucos, o seu som começou a amadurecer, eles melhoraram os seus equipamentos e se tornaram mestres no ritmo do Southern Rock. Mesmo que o conteúdo das suas letras fosse decididamente e distintivamente sulista, Van Zandt afirmava que o som do Lynyrd Skynyrd era um pouco mais continental. Ele dizia que a banda se modelava nas bandas da invasão britânica dos anos 60. Após 3 longos e árduos anos na estrada, o Lynyrd Skynyrd havia aperfeiçoado o seu som, e alguém havia notado. Em 1973, a MCA procurou Van Zandt e os seus companheiros com uma proposta de contrato de gravação melhor, e dessa vez ele não pôde dizer não. Logo após assinar o contrato com a gravadora, a banda lançou seu álbum de estreia. Foi um sucesso instantâneo. Incluiu faixas como Tuesday's Gone, Simple Man e a sua grande canção icônica, Freebird, cuja melodia e letra Van Zandt escreveu em apenas 3 minutos. Vamos curtir também esse som. Muito bem, em uma apresentação lançada depois no álbum ao vivo de 1976, One More From The Road, Van Zandt perguntou ao público o que eles queriam ouvir. Quando gritaram Freebird, a banda deu exatamente o que pediram, tocando uma versão de 14 minutos, consolidando seu lugar na história do rock. O momento divertido de Van Zandt com o público se tornou uma espécie de meme em shows décadas depois, quando outras lendas do rock como Nirvana e Bob Dylan perguntavam ao público o que eles queriam ouvir. Daí todo mundo gritava Freebird em homenagem ao Lynyrd Skynyrd. Um palco diante de uma multidão de amantes da música sempre pareceu como o lar para Van Zandt, ou pelo menos ele sempre se sentia em casa. Ele nunca usava sapatos no palco. Ele gostava de entregar os seus shows de rock descalço. Mas não se engane com o cabelo comprido e os pés descalços, não. Ele definitivamente não era um hippie. Em 1975, teve problemas com a lei depois de jogar uma mesa pela janela de um hotel do 2º andar. A verdade é que Van Zandt era quase tão famoso pelo seu temperamento quanto pelos seus vocais. E os seus companheiros de banda sabiam disso. Certa vez, ele pegou um deles bebendo vinho no
no palco durante uma música e o socou na cara. Tem base. Alegadamente, fez o mesmo quando viu um companheiro de banda paquerando uma fã, acredite ou não. Mas um soco no rosto era a sua forma de ir com calma, viu? Em meados dos anos 70, ele e a sua banda haviam desenvolvido a reputação de beberrões que adoravam uma boa briga. Quando não estavam no palco e estavam sem inimigos externos, simplesmente brigavam entre si e frequentemente deixavam os camarins em ruínas. O seu agente de imprensa não fazia muito para esconder as suas escapadas, acreditando que isso contribuía para o misticismo da banda. Bom, mas a vida de rock and roll estava cobrando o seu preço de Van Zandt. Em 1976, ele já havia sido preso mais de uma dúzia de vezes. O ex-baterista do Lynyrd Skynyrd, Artemus Pyle, falou sobre a montanha-russa emocional que era viver com Van Zandt. Eu amava e respeitava Ronnie Van Zandt, disse ele, mas eu vi o homem se transformar no diabo bem na minha frente e machucar pessoas. Apesar das suas atitudes de rock and roll, Van Zandt e seus companheiros de banda conseguiram dar continuidade ao sucesso do álbum de estreia com mais hits, como por exemplo, Sweet Home Alabama. Vamos ouvir. Entre os anos de 1974 e 1976, eles lançaram mais 4 álbuns. Mas, para alguns dos membros da banda, a rápida ascensão à fama foi rápida demais, literalmente. Em 1976, o Lynyrd Skynyrd sofreu 2 grandes contratempos. Primeiro, um dos guitarristas, Alan Collins, embriagado, bateu o carro em outro veículo estacionado, que foi lançado pelo estacionamento. Depois, Rossington, dirigindo sob efeito de bebidas e drogas, adormeceu no volante do carro novo. O carro colidiu com um poste de telefone, partiu um carvalho e causou $7.000 de danos a uma casa. Seus ferimentos foram tão graves que a banda teve que cancelar as próximas datas da turnê. Em vez de ajudar os companheiros feridos, Van Zandt multou cada um deles em $5.000. Em 1995, o pai de Van Zandt, Les, relembrou de forma arrepiante sobre seu filho. Disse que Ronnie era o único dos filhos que tinha um segundo sentido, digamos assim. Ele se referia, de forma sinistra, ao fato de que Van Zandt repetidamente disse a amigos e familiares que não viveria para ver o seu 30º aniversário. Olha só que coisa. E de fato isso aconteceu, né? Ele repetia suas previsões sombrias tantas vezes que os seus entes queridos se cansaram de ouvi-las. Mas, conforme a data se aproximava, no final de 1977, as previsões de Van Zandt se tornaram assustadoramente precisas. Em 17 de outubro, o Lynyrd Skynyrd lançou o álbum Street Survivors e se preparou para sair em turnê. A capa original do álbum mostrava os membros da banda em uma rua da cidade com os prédios em chamas ao fundo. Apenas 3 dias depois, a capa do álbum e todas as profecias de Van Zandt ganharam um tom trágico. Nos meses que antecederam aquele fatídico outubro, a backing vocal do Lynyrd Skynyrd, Jojo Billingsley, notou algo estranho em Van Zandt. Ele continuava a se referir a si mesmo como o Mississippi Kid. Apesar de ter nascido e crescido na Flórida, a sua conexão com o Mississippi ainda estava por acontecer. Em 20 de outubro de 1977, Van Zandt e seus colegas de banda embarcaram em um voo da Carolina do Sul com destino ao próximo show, na Louisiana. Em algum lugar fora de Gilbert, Mississippi, as previsões de Van Zandt se concretizaram. O avião ficou sem combustível e o piloto avisou a cabine dizendo para se prepararem para um pouso forçado. Quando o avião se chocou contra uma árvore, Van Zandt bateu a cabeça, morrendo na hora. Ele tinha, como previu, 29 anos, apenas 87 dias antes do seu 30º aniversário. Tragicamente, Van Zandt não foi o único membro da banda a perder a vida nesse acidente de avião. O guitarrista e vocalista Steve Gaines, junto com a sua irmã e vocalista Cassie Gaines, também morreram. Os membros da banda que conseguiram sobreviver ao acidente ainda sofreram ferimentos graves. Após um funeral emocionante em que os presentes literalmente caíam de dor, os entes queridos de Van Zandt o enterraram com a sua amada vara de pescar, vestindo seu icônico chapéu preto. Infelizmente, em mais uma reviravolta em sua história, a lenda do rock and roll não pôde nem descansar em paz por muito tempo. No final de junho do ano 2000, vândalos invadiram o túmulo de Van Zandt e exumaram o seu corpo, forçando seus familiares a transferirem os seus restos mortais. Sem seu vocalista principal e o coração da banda, o Lynyrd Skynyrd se separou, reunindo-se apenas uma década
década depois, com o irmão mais novo de Van Zandt, John, assumindo seu papel. Van Zandt, às vezes, se apresentava usando uma camiseta que dizia: "Quem diabos são esses Rolling Stones?" Vamos falar sobre essa rixa agora, né? Então, o que acontece é o seguinte: essa briga remonta ao show do Lynyrd Skynyrd com os Rolling Stones no festival Knebworth, em 1976. O palco era em forma do logotipo dos Rolling Stones, uma boca gigante com a língua para fora, né? Todo mundo conhece o logotipo dos Rolling Stones. Pois bem, Mick Jagger disse à banda que a única coisa que eles não podiam fazer de forma alguma era tocar na icônica língua dos Stones. Mas como eu disse lá no início do vídeo, você deve se lembrar, Van Zandt, que não gostava de ser mandado, conduziu seus companheiros para a língua, tocando o Freebird no meio do set. E não é preciso nem dizer que nunca mais eles tocaram com Mick Jagger e os Rolling Stones, né? A trágica morte de Ronnie Van Zandt não apagou seu impacto, ao contrário, tornou a sua lenda ainda mais poderosa e misteriosa. Décadas depois, ele ainda é reverenciado, e o grito de Freebird ecoa em shows de rock como um tributo à sua ousadia e visão. A história de Van Zandt e do Lynyrd Skynyrd é recheada de reviravoltas surpreendentes. Desde a rixa lendária com os Rolling Stones, até o enigmático destino do seu túmulo, profanado anos após a sua morte. As suas previsões sombrias sobre a própria morte continuam a intrigar, e a mística em torno da sua vida, cheia de avisos e presságios, só aumenta. O Lynyrd Skynyrd segue como símbolo de autenticidade, e para cada novo fã, ouvir as suas músicas é como sentir a presença de Van Zandt, com seu espírito rebelde ainda vivo. E a pergunta que fica é: até onde ele poderia ter chegado, hein, se a tragédia não tivesse interrompido a sua jornada? E se os sobreviventes do grupo continuassem trazendo suas memórias ao palco? O que mais o futuro reserva para o legado que ele criou, hein? A banda e seu líder ainda têm segredos que poucos conhecem? Bom, as respostas para essas perguntas jamais saberemos. E agora eu tô ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Foi uma satisfação imensa compartilhar com você essa história incrível do Lynyrd Skynyrd. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like, compartilhar com quem você quiser e, claro, se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Abraço a todos e até a próxima.